Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal MCV Play, eu sou Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias do Gigante da Colina, nesse domingão que tá bonito pra caramba, né, cara? Tô aqui na rua, tô indo pra um sambinha, tá lindo o domingo, mas o estresse continua na vida do torcedor cruzmaltino, tá difícil. Estamos apenas no início de fevereiro ou no meio de fevereiro e o Vasco está conseguindo dar e doar todo o estresse possível para o seu torcedor nesse começo de temporada. Contratações que não são concretizadas, partidas muito ruins, um treinador aparentemente perdido, jogadores caindo de produção de forma surreal, como o Lucas Piton, que era um jogador importante dentro do elenco, e um Vasco cada vez mais enfraquecido, preocupando o seu torcedor. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o jogo de ontem contra o Urubu, vou falar também, obviamente, sobre a contratação ou a negociação do Vasco com o Nuno Moreira, jogador do Casa Pia de Portugal, e também sobre a semana do Vasco da Gama. Temos aí jogo contra o Botafogo que vale a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca e também é importante porque o Vasco pode ficar de fora da Copa do Brasil. Vou falar também sobre o Garré e também sobre outras negociações como o Lloyd, beleza? Amigo vascaíno, amiga vascaína, você tá cansado de saber que este canal é patrocinado pela Estrela Bet. Ela dá até R$500 de retorno no seu primeiro depósito. A nossa parceira tá sempre com a gente, colocando aquela grana no teu bolso e no nosso também, até porque todo mundo aqui tem conta na Estrela Bet e tá acostumado a ganhar aquela pratinha com os palpites esportivos da nossa casa de palpites favorita, que é a Estrela Bet. Bom, começar esse vídeo não pode ser diferente, né? Você já deixa o teu like, deixa o teu comentário, se inscreve no canal. E eu vou ter que fazer aquilo que eu já estou cansado de fazer. Protocolo Daciolo, né? Alô, Cabo Daciolo. Roda de oração na frente de São Januário, pelo amor de Deus, para tirar a zica desse time. Porque é assim que a gente está se sentindo, dentro da zica. Tá muito complicado. Ontem mais uma partida patética de um Vasco enfraquecido. Um primeiro tempo que o Vasco foi amassado pelo seu maior rival. Um Fábio Carille que tenta fazer aquele futebol reativo, mas não tem peça para isso também, até porque o time não tem nem um segundo atacante capaz de exercer a função de ser esse jogador dessa transição rápida, dessa puxada de contra-ataque. É um Vasco que está aí cada vez pior, cada vez estressando mais o seu torcedor. A gente vê até uma atuação um pouco razoável. O Lucas Freitas causou uma boa impressão, ontem o Maurício Lemos também fez a sua estreia. Temos jogadores ali, talvez com perspectiva de melhora. Ontem o Lucas Zucarello, em um pênalti que, na minha opinião, não existiu, passa por esse problema de ter trombado no jogador, ficar com essa marca. Foi um clássico que no segundo tempo o Vasco conseguiu evoluir, até melhorar um pouco ali a sua dinâmica de jogo, conseguiu, teve bola na trave do Verratti, tiveram algumas boas jogadas, algumas transições melhores. Um Vasco que não se acovardou no segundo tempo, como se acovardou no primeiro. Um Vasco que a gente espera que possa melhorar e evoluir com certeza ao longo dessa temporada. E a gente pede a Deus, né, para que ajude a gente. Porque com esse treinador, eu vou falar para vocês, e já falei outras vezes, acho que o Fábio Carille não tem qualquer tipo de capacidade para treinar o Vasco da Gama. Ele não é um treinador, na minha opinião, com capacidade, com qualidade. Não é um treinador com boas ideias. É um cara pouco criativo. E foi por isso, por ele ser tão pouco criativo, que o Vasco fez um primeiro tempo tão ruim, tão atônito, tão abaixo. Ele não conseguia fazer qualquer novidade. Ah, mas falta o segundo atacante, como eu citei aqui. Mas a função dele, a obrigação desse treinador é justamente resolver esse problema. É justamente resolver o problema dessa questão do segundo atacante, de ter a transição, e ele não consegue. Eu não consigo olhar para o trabalho do Carille e ver uma perspectiva de que isso vai melhorar. Pelo contrário, eu ainda acho que o Carille não chega no Campeonato Carioca. Aliás, no Campeonato Brasileiro. E para finalizar, me preocupa o confronto da Copa do Brasil, porque o Vasco está muito pressionado, tão pressionado quanto no Campeonato Carioca. O rendimento está muito abaixo, está muito complicado, e a gente fica aí cada vez mais preocupado, com medo de uma eliminação precoce, preocupado, porque o Campeonato Carioca, caso você não saiba, se o Vasco não ficar entre os 4, o Vasco não garante vaga direta na Copa do Brasil de 2026. Aí o Vasco vai ser obrigado a ficar entre os 9 no Campeonato Brasileiro, coisa que eu acho muito difícil, baseado em todo o projeto, em tudo que está sendo feito no Vasco, para que consiga dessa forma uma vaga na Copa do Brasil de 2026. O Vasco vai ter que ficar entre os 9 do Brasileirão. Sinceramente, deixa nos comentários, você acredita que esse time do Vasco consiga ficar entre os 9 do Campeonato Brasileiro?
Eu acredito que não. Então, se classificar através do Campeonato Carioca é mais do que importante. Agora vamos falar de mercado da bola. Negociações na equipe do Vasco da Gama. O Gigante da Colina vai negociando com o Casa Pia a compra do Nuno Moreira, jogador português de 25 anos, é um ponta direita, também joga de pé trocado na esquerda, é realmente um ponta, tá vivendo o seu melhor momento com a camisa do Casa Pia, alguns gols, muitas assistências, tá fazendo aí uma temporada muito interessante. O Vasco ofereceu 3 milhões de euros pelo jogador e o que me foi passado é que essa proposta não agradou ao Casa Pia. O Vasco, nesse momento, ainda longe de concretizar essa negociação. Por outro lado, o jogador tem vontade e desejo de jogar no futebol brasileiro e vê no Vasco, um clube com raízes portuguesas, uma opção muito interessante para que ele possa desenvolver a sua carreira aqui em terras canarinhas. A gente vai aguardar porque o Vasco continua em negociações com outros jogadores, inclusive no futebol brasileiro. Tem o Fabinho do América Mineiro, que é outro jogador que o Vasco vai tentando negociar, enquanto o América Mineiro faz jogo duro para liberar o jogador. De fato, me foi passado. Marcelo Santana continua correndo atrás ao máximo para acertar as contratações, até porque da Europa ele está resolvendo também a situação do Garré, Benjamin Garré, que já está acertado com o Vasco da Gama, não foi hoje relacionado para a partida do Krylia Sovetov, que é o clube dele na Rússia, e sim, a minha pronúncia russa ficou muito bonita aqui no nosso vídeo, eu estou orgulhoso, mas é o clube onde ele é hoje vinculado, e o Vasco acertou a compra desse jogador também por 3 milhões de euros, jogador que tem tudo para chegar aqui no Vasco e ajudar. Ao que parece, é bom atleta, é bom jogador, é um cara também que joga pelas pontas, mas também pode jogar por dentro, jogador interessante. Única coisa ruim do Benjamin Garré, na minha opinião, tá tendo muito problema de lesão, muitas lesões acontecendo na carreira do atleta. Tirando isso, é um jogador que, se tiver uma sequência, se não enfrentar lesões aqui, tem tudo para ser muito importante. Jogador com características parecidas com a do Adson, por exemplo. Corta muito para dentro, é muito vertical, muito agudo. Jogador que tem tudo para ajudar o Vasco da Gama. Em relação ao Lloyd, jogador que o Vasco vem negociando no futebol turco, situação também cada vez mais próxima de um final feliz. O jogador também ontem conseguiu ser expulso lá no jogo da equipe dele, conseguiu ser o melhor jogador em campo mesmo sendo expulso, e tá muito bem o Lloyd Augusto, jogador que o Vasco quer muito contar, quer muito contratar. O Vasco vai tentar aí, nas últimas semanas, né, os últimos dias de janela de transferência, resolver o seu problema. Então estamos falando aí de possibilidade de 3 a 4 reforços chegando no Vasco da Gama. Vamos esperar para ver o que vai ser feito no Gigante da Colina e vamos torcer para que o Vasco consiga contratar bons jogadores e melhorar esse plantel, porque, pelo amor de Deus, a coisa tá feia, a coisa tá preta, como diria aquele modão antigo do sertanejo, para quem conhece. Tá complicado, mas a gente espera ver melhorar, beleza? Vou curtir o resto do meu domingo, vou curtir o samba, vou beber um chopp e a gente se encontra amanhã aqui no MCV Play. Tamo junto, aquele abraço e valeu!